Sou a neta mais nova de Nono Mário, pelo que relatam, e fui a única pessoa que conseguiu amolecer seu coração, que era bobo por mim, de tanto que éramos e somos apegados. Nono não deixava que ninguém brigasse comigo, sequer meus pais. Ele brigava com quem brigava comigo, sempre me defendia, era o meu advogado. Todas as noites ele costumava me dar uma balinha antes de dormir e se despedia dizendo "buonasera", ao acordar no dia seguinte saudosamente dizendo "buongiorno". Quando me dizem que era uma pessoa brava, custo acreditar, pela simples razão de que, para mim, não existe outra pessoa do coração tão puro e amoroso. Meu vínculo familiar sempre foi o mais próximo com os parentes de meu pai. E com isso, desde pequeno eu costumava dizer que era italiana pura, que havia nascido na barriga dele, que não tinha parentesco com os familiares maternos. Assim, me apelidaram de italiana papa polenta. Nomeava as guloseimas de coisinhas. Assim, todas as vezes que meu pai precisava ir até a Vila de Santana, tendo em vista que morávamos afastados, sempre pedia para trazer uma coisinha. A coisinha ficou tão conhecida que atualmente ainda chamamos os doces dessa forma. Meu pai tinha um amigo de infância, o José Rogério Francisco dos Santos, conhecido como Zelo. Suas famílias eram muito amigas. Zelo era uma pessoa caridosa, homem íntegro, possuía uma farmácia na comunidade. Em virtude da amizade prezada entre eles e suas respectivas famílias, criei ainda pequena um vínculo de amizade com Zelo. E fazia meu pai me levar exatamente todos os dias, sendo sol ou chuva na casa dele, apenas para dar um beijinho nele. Não foi fácil fazer com que eu parasse de querer ir à casa dele todos os dias. E para isso, e pasmem, apesar de eu não poder ir mais à casa dele, pois sim, me proibiram de ir lá todos os dias para não incomodar. Nos momentos que nos encontrávamos, eu e Zelo tínhamos sempre que nos dar um beijinho. Infelizmente, Zelo faleceu num trágico acidente de trabalho. Sobre a minha trajetória escolar, iniciou na Escola Ensino Infantil Sérgio Teixeira, localizado na comunidade de Santana. As minhas professoras naquela época foram a Rosita, Sônia e a Leia. Naquela época tinha uma tremenda dificuldade em permanecer na escola, apesar de ser próximo de casa. Havia um tráfego intenso de caminhões, portanto não podia ir sozinha. Era meu pai que me levava, mas ele tinha que sair de lá escondido. Isso mesmo, eu não podia vê-lo indo embora. E quando me dava conta de que não estava mais ali, entrava em desespero e não parava de chorar. Por vezes, ia até a janela da sala que era em direção à nossa casa e gritava: "Pai, vem me buscar. Não quero ficar aqui." A situação continuou por um longo período até me acostumar e entender que precisava estudar, por bem ou por mal. Era aproximadamente dezembro de 1996. Em clima natalino, pairava sobre a comunidade de Santana, mas minha mãe fazia parte na época do coral da comunidade. E nesse período do ano o grupo costumava sair pelas ruas do bairro, cantando músicas natalinas em um determinado dia. Fui junto com ela, muito serelepe, andava saltitante e desastradas pelas ruas. Vindo a ocorrer uma fatalidade, levei um tombo em um bueiro que estava aberto, era rente à estrada. Claro, foi um escândalo tremendo de tanto que eu chorava. Quem me tirou do buraco, literalmente, foi o Krieger. Ele é filho de Raquel, irmão do meu saudoso amigo Zelo, e do chamado Mi. Algo também relevante a ser exposto é que fui alfabetizado em casa. Quem me ensinou a ler e escrever foi o meu irmão Marcos. Logo, quando iniciei os estudos no ensino fundamental na Escola Básica Luca Besbate, localizada na comunidade de Santana, onde estudei até a terceira série do ensino fundamental. Mas, com ênfase, no primeiro ano, tive a professora chamada Lourdes. Essa mulher passou um perrengue comigo, pois, como adentrei na escola já alfabetizada, não tinha paciência alguma de esperar colegas de classe copiarem o conteúdo do quadro. Assim que terminava de copiar o conteúdo aplicado, ia no quadro e apagava toda a matéria lá escrita pela professora e dizia que ela já podia dar continuidade na aula, pois já havia terminado de copiar, igualmente nas aulas de matemática. Apenas odiava, principalmente quando as contas eram de subtração. Nesse momento, me levantava, ia até o quadro e colocava o risco.
para fazer o sinal de adição. Recordo-me que em casa ganhava grãos de feijão e permanecia no quarto até terminar os deveres do dia. E quando vinha atividades de matemática, era uma lástima. Tinha que fazer contando os grãos de feijão que davam para aprender, somar e subtrair. Minha repulsa pelos números é tão grande que talvez por isso tenha escolhido cursar direito. Ah, e não se esquecendo, ia praticamente toda semana para a sala da diretora. Na época, era a dona Fátima Bernardes, e deploravelmente não parava de fazer essas visitas. Nas séries subsequentes, tomei juízo. Parei com essas atitudes. Após a terceira série, passei a estudar na Escola de Ensino Profissionalizante Lídio de Brida, localizado no bairro Nova Itália, município de Uruçanga. Ali terminei todo o meu ensino fundamental, na época, antiga oitava série, no ano de 2005. Ali tive ótimos professores, fiz grandes amizades. Tenho um grande carinho por essa escola, pelas amizades que lá cultivei e pelos professores que conheci. Como nesse período já era maior, vinha para a escola com o ônibus da empresa São José, pois não tinha o transporte escolar naquele horário, visto que estudava no período vespertino. Mas para retornar a casa depois da aula, utilizava o ônibus escolar, ao qual ia até a comunidade Santana para buscar os alunos do período noturno e também para os acadêmicos de ensino superior.